exemplo, realmente nesse exemplo, queria verificar que a segunda condição, a segunda hipótese do teorema do valor médio também é essencial, ou seja, nossa função deveria ser derivável no intervalo aberto considerado. Então, vamos escrever essa função. Primeiro vamos ver a interpretação geométrica dessa questão. Então, f de x, eu posso escrever assim. Dentro do valor absoluto, temos a expressão de 2 de x e menos 1. Já sabemos que se 2 de x e menos 1 fica maior ou igual a 0, então eu posso reescrever essa função como 2 menos o mesmo valor que fica dentro do valor absoluto. Então vai ser 2 de x e menos 1. Mas se tiver 2 de x e menos 1 menor do que 0, então a expressão fica saída do valor absoluto, mas com sinal negativo. Então vai ser 2 menos por menos mais do 2 de x e menos 1. Então podemos reescrever essa função. Eu posso dizer que este vai ser menos 2 de x mais 1. Para x maior ou igual a 1 sobre 2, eu posso escrever aqui 2 de x mais 1. Desculpa, esse é mais 3. Menos por menos, então mais 3. Aqui 2 de x mais 1 para x menor do que 1 sobre 2. Então vamos ver o gráfico dessa função. O gráfico dessa função está dizendo que para x maior ou igual a 1 sobre 2, eu tenho o valor no x igual a 1 sobre 2, 2, 3, etc. Para 1 sobre 2, temos o valor número 2. Ok. Para x igual a 1, fica igual a 1. Então, para x maiores... Professora, rapidinho. De onde saiu 1 sobre 2? Como? De onde saiu 1 sobre 2? 1 sobre 2, aqui. Se a expressão dentro da função do valor absoluto fica uma expressão positiva, então a expressão mesmo vai sair do valor absoluto, do módulo. Então eu vou reescrever a função dessa maneira. Para 2 de x e menos 1, se fica maior ou igual a 0, eu posso escrever que esse vai ser 2 menos a mesma expressão, 2 de x e menos 1. E agora, se a expressão dentro do valor absoluto de 2 de x e menos 1 fica uma expressão negativa, fica um valor negativo, então eu vou reescrever essa função e posso dizer que essa expressão vai sair do valor absoluto, mas com um sinal negativo. Como que já temos um sinal negativo aqui, então negativo por negativo fica positivo. Então, fica positivo de 2 de x e menos 1. Agora, se resolvemos essa desigualdade aqui, isto vai dizer que 2 de x deveria ser maior ou igual a 1, ou seja, x, agora eu vou dividir ambos lados da desigualdade por 2, que é um número positivo, então a desigualdade não vai mudar. A direção da desigualdade não vai mudar. Então, isto está dizendo que x deveria ser maior ou igual a 1 sobre 2. Então, este é equivalente de dizer esse. Então, em vez de dizer que 2 de x e menos 1 é maior ou igual a 0, eu posso escrever para todos os x que sejam maior ou igual a 1 sobre 2. Da mesma maneira, nós podemos reescrever esse.
Eu posso dizer 2 de x e menos 1 é menor do que 0. Isto implica que 2 de x fica menor do que número 1. Adicionamos mais número 1 dos lados da desigualdade. Isso vai dar isso. Depois vou dividir ambos lados da desigualdade por um número positivo 1 sobre 2. Então, isso vai dizer que esse vai ser equivalente de dizer que x seja menor do que 1 sobre 2. Então, já reescrevi essa parte nessa maneira, que x fica menor do que 1 sobre 2, e x fica maior ou igual a 1 sobre 2. Está claro? Claríssimo, muito obrigada. De nada. O resto é só o cálculo, né? Já calculei aqui, 2 menos dessa expressão vai ser menos 2 de x e mais 3. Outro que vai ser aqui, 2 de x e mais 2 menos 1, que vai ser 2 de x e mais. Agora eu queria esboçar o gráfico dessa função que já está definida por partes. Para x maior ou igual a 1 sobre 2, é uma reta. Ambos deles são retas. Uma reta com inclinação igual a menos 2, outra com inclinação 2. Então, depois que realmente eu determinei 2 pontos do gráfico dessa função, eu posso desenhar agora essa reta nesse lado. Vai ser uma reta aqui. Para x maior ou igual a 1 sobre 2. Outra reta no x igual a 1 sobre 2 vai ficar aqui, aberta, mas vai passar aqui, vai passar pelo ponto de x igual a 0,1. Então, o gráfico dessa função é desta maneira. Podemos ver que no intervalo de 0 até 3, sei que aqui vai passar por ponto 2. Se x fica igual a 2, tá bom. Isso não tá certo. Agora, no intervalo de 0 até 3, esse intervalo, nossa função fica parecida assim, fica parecida desse modo. Então, podemos ver que dentro desse intervalo fechado de 0 a 3, a função é contínua, mas a função não é derivável, porque neste ponto aqui, a função tem uma quina, não é derivável. Logo, nós não somos permitidos usar o teorema do valor médio. Então, essa verdadeira que não existe nenhum valor C dentro do intervalo aberto de 0 e 3, tal que essa igualdade vale, não vai ser uma contradição pelo teorema de valor médio. Então, ou seja, o teorema do valor médio estava dizendo que se considerarmos f de 3, que aqui f de 3 vai ser menos 6 mais 3, vai ser menos 3. Esse é f de 3. Esse é 3 é f de 3. E se considerarmos outro ponto de 0, f de 0, que aqui vai ser número 1, consideramos a reta secante. Consideramos a reta secante. Aqui, está dizendo que nesse intervalo não existe nenhum ponto, tal que a inclinação da reta tangente nesse ponto fica igual à inclinação dessa reta secante. Essa é uma interpretação geométrica, mas vamos ver como podemos demonstrar isso algebricamente. Então, vamos derivar nessa função. Essa função é definida por parte, então a derivação também vai ser definida por parte. A derivada dessa função vai ser menos 2 para x maior ou igual a 1 sobre 2, vai ser igual a 2 para x menor do que 1 sobre 2.
a diferença entre F3 menos f de 0 sobre 3 vai ser igual a f de 3 vai ser menos 6 mais 3, que vai ser menos 3, menos f de 0, que é número 1, sobre 3. Isto vai ser menos 4 sobre 3. Tá bom? Então, podemos ver que para nenhum valor de x, f' de x não fica igual nesse valor menos 4 sobre 3, porque os valores de f' ou são menos 2 ou são 2. Então, nenhum deles não fica menos 4 sobre 3. Realmente, menos 4 sobre 3 é a inclinação dessa reta. É a inclinação dessa reta secante aqui. Então, a inclinação da reta secante fica igual a menos 4 sobre 3, que não é igual de nenhum delas, da inclinação das retas tangentes nesse intervalo. No qualquer intervalo, realmente. Então, posso dizer que isto é diferente do que 2, menos 2 ou 2. Então, vamos ver um exemplo que realmente somos permitidos usar o teorema de valor médio. Então, vamos verificar primeiro, para essa função, que seja uma função contínua, no intervalo 1 sobre 4, que realmente é contínua, porque o domínio dessa função é uma função racional, que está contínua dentro do domínio dela. Então, o domínio dessa função racional é todos os números reais fora das raízes do denominador, que vai ser o número menos 2. Então, fora desse número, a função racional fica contínua no domínio dela. Então, no intervalo de 1 e 4, o menos 2 não fica dentro desse intervalo, essa função é uma função contínua. A derivada dessa função, consideramos f' de x, temos quociente, né? Então, podemos usar a regra de quociente, que vai ser a derivada de numerador multiplicada por denominador menos a derivada de denominador multiplicada por numerador dividido por denominador elevado a 2. Isto vai ser 2 sobre x mais 2 elevado a 2. Tá bem? Existem todos os pontos, nos todos os números reais fora do número menos 2. Então, nesse intervalo, também podemos dizer que f é derivável em intervalo aberto 1 e 4. Então, vamos procurar todos os números C, tal que a inclinação da reta tangente nesses pontos fica igual à inclinação da reta secante, que vai ser secante de f4 menos f de 1 sobre 4 menos 1, que vai ser número 3. Vou procurar todos os números possíveis de C, tal que f' de C fica igual a esse número. Então, primeiro vamos calcular esse número. F4 vai ser 4 sobre 6, menos f de 1 vai ser 1 sobre 3, dividido por 3. Isto vai ser 1 sobre 3 sobre 3, vai ser 1 sobre 9. Agora, f' de C vai ser 2 sobre C mais 2 elevado a 2. Eu vou procurar todos os números C possíveis que satisfaz nesta equação. Tá. Então,
posso dizer que C mais 2 elevado a 2 fica igual a 18. Ou seja, C mais 2 fica igual mais ou menos ao radical 18. Ou posso dizer que... Vou escrever aqui. Então, posso dizer que então... Deixa eu ver. Ou posso escrever aqui. C deveria ser igual a menos 2, mais ou menos 3 radical 2. Esses são dois pontos que a inclinação da reta tangente fica igual de 1 sobre 9. Mas deveria procurar os pontos que ficam dentro do intervalo aberto de 1 e 4. Pelo teorema de valor médio, já sabemos que pelo menos existe 1. Então, vamos verificar. O C igual a menos 2 mais 3 vezes o radical 2 tem um valor mais do que 1. Então, esse valor pertence do intervalo de 1 e 4. Mas C igual a menos 2 menos 3, o radical 2, é um número negativo. Então, isto não pertence do intervalo aberto de 1 e 4. Então, só aceitamos este valor. Isso, porque o radical 2 tem valor quase 1, alguma coisa. Então, 3 vezes de 1, alguma coisa é um valor que fica maior do que 1. Então, o C desejado vai ser esse número. Pelo gráfico dessa função, talvez não é muito claro, mas podemos ver que aqui, essa é a reta tangente, essa é a reta secante, para f igual a 1 e f igual a 4. Então, essa reta roxa, aqui, está mostrando que é a reta paralela com essa reta secante, é uma reta tangente sobre o ponto de menos 2, não, o ponto de 2 menos, ponto, sobre menos 2 mais 3 vezes do radical 2. Então, quase vai ser, acho que vai ser quase aqui. Não é muito claro, assim. Então, ainda que essa função não é uma função contínua no todos os intervalos dela, no domínio dela, mas, sim, no todos os números reais, mas nós só aplicamos o teorema do valor médio dentro de um intervalo que essa função ainda é contínua. Então, localmente, nós podemos aplicar o teorema de valor médio. A outra aplicação do teorema do valor médio é que também tem uma interpretação, aplicação na física quando consideramos a função de posição e a função de velocidade. Eles vão interpretar assim. Então, primeiro eu vou explicar alguma coisa aqui. Realmente, antes de resolver esse exemplo, eu vou explicar assim. Vamos supor que temos a função de posição de uma função, de um objeto que está se movendo ao longo do tempo. Então, no tempo t igual a e t igual a b, se observarmos a diferença entre a distância percorrida por essa função de fb menos fa dividido por b menos a, isto realmente está dizendo que nós consideramos a velocidade média deste objeto. Já que sabemos a função de posição é uma função contínua e derivável,
Agora consideramos a velocidade média, que para nós parecia que a inclinação da reta secante, no ponto de início e no ponto de terminar, no segundo A e no segundo B. Então, pelo teorema de valor médio, isto vai ser igual a F' de C para algum C no intervalo de tempo A e B. Mas F' de C, pela definição, é a velocidade instantânea. Então, pelo teorema do valor médio, aplicando para a função de posição, está dizendo que a velocidade média de um objeto que está se movendo fica igual à velocidade instantânea para um momento no intervalo de tempo considerado. Então, ou posso dizer, na melhor maneira, posso dizer que a taxa de variação média no intervalo A e B fica igual à taxa de variação instantânea no momento C dentro desse intervalo do tempo. Agora, em vez de considerar a função de posição, nós podemos considerar, por exemplo, a taxa de variação média da velocidade no intervalo dado vai ser igual à taxa de variação instantânea da velocidade para algum momento neste intervalo de tempo. Então, a taxa de variação instantânea de velocidade vai ser aceleração. Então, podemos aplicar o mesmo método que aplicamos para a função de posição, podemos aplicar na mesma maneira, mesmo fato, pelo teorema do valor médio, para a função de velocidade, para a função de aceleração e para qualquer função dada. Então, aqui, para fazer esse exemplo, nós queremos usar esse fato para a função de velocidade, porque queremos comparar a velocidade no intervalo do tempo. Então, vou abrir um espaço. Esses são... Tá. Então, só esses que estão aqui. Então, eu vou dizer que vou aplicar este fato. Vou aplicar este fato para a função de velocidade. Agora, pelo esse exemplo, temos um veículo que tem velocímetro, está mostrando que às 14 horas a velocidade era 50 km por hora, e nas 14 horas e 10 minutos, está mostrando que temos 65 km por hora. Queremos provar que em algum momento, entre 14 horas e 14 horas e 10 minutos, a aceleração era 90 km por sobre a hora elevado a 2. Então, vamos ver. Eu queria dizer que, então, a taxa de variação média de velocidade vai ser igual a 65 km menos 50 km por hora
dividindo por intervalo do tempo, que é 10 minutos, mas esse 10 minutos eu queria escrever em termos de hora. Logo, eu vou dividir 10 minutos por 60 para obter o valor do intervalo do tempo por hora. Isto vai me dar 15 sobre 1 sobre 6 km por hora elevado a 2. Que vai ser 90 km por sobre hora elevado a 2. Mas agora, por quê? A função de velocidade é uma função contínua e derivável. Neste intervalo fechado do tempo, vou aplicar o teorema do valor médio. Eu vou escrever que realmente este deveria ser igual derivada da função velocidade em alguns momentos de C. Derivada da função de velocidade em relação a T é a aceleração em relação a T, mas no momento T igual a C. Então, eu posso dizer no momento C. Onde que C vai ser um número no intervalo de 14 horas e 14 horas e 10 minutos. Então, essa é a velocidade instantânea. Então, a taxa de variação instantânea da velocidade vai ser a taxa de variação instantânea de velocidade, que vai ser a aceleração. Então, esta é uma aplicação do teorema do valor médio para analisar o comportamento de um objeto que está se movendo. Então, não faz diferença. Pode ser considerada a função de posição, pode ser considerada a função de velocidade ou pode ser considerada a função de aceleração. Mas tudo coisa vai falar que a taxa média de variação fica igual para algum minuto, algum segundo, como a taxa de variação instantânea. Depende da quantidade que vocês consideram, vocês podem calcular a quantidade desejada. Então, a outra aplicação do teorema do valor médio, que ele vai ajudar nós para analisar o comportamento da função. Então, como podemos analisar? Por exemplo, vai dar o intervalo de variação de derivada de uma função. A derivada de uma função está variando entre o número 3 e o número 5. E queremos analisar que a variação dos valores da função do ponto de 8 para x igual a 2 até x igual a 8 vai ser no qual intervalo. Então, queremos analisar esse comportamento da função. De novo, por que a derivada dessa função realmente existe para todos os x's? Para todos os valores de x existem. Estou dizendo que a função é derivável nos todos os números reais, então é contínua nos todos os números reais, logo somos permitidos usar o teorema do valor médio. O teorema do valor médio está dizendo que, então, se vocês considerem f de 8 menos f de 2, e consideramos a inclinação dessa reta tangente, reta secante, sobre 8 menos 2, isto deveria ser igual, em alguns pontos, igual a f' de C para algum C dentro do intervalo aberto de 2 e 8. Mas assim, já que sabemos f' de x para qualquer valor de x está dentro desse intervalo de 5 e 3, então podemos dizer que esses valores sempre deveriam ficar... deixa eu ver escrever. Então eu posso dizer que esses valores de f de 8 menos f de 2 dividindo por 6 deveria ficar entre os valores de 3 e 5. Então, só
multiplicamos os lados dessa desigualdade por 6, a direção da desigualdade não muda, então o valor desejado vai ser entre 30 e 18. É uma aplicação do teorema do valor médio. Então a resposta vai ser a opção C. Agora temos duas opções para as que podemos realmente deduzir pelo teorema do valor médio. Uma opção que se tiver um intervalo, considerando que esse aqui, o intervalo aqui é muito importante e é essencial para esse teorema. Se tiver uma função derivável dentro de um intervalo, a derivada dessa função fica 0 para todos os x dentro desse intervalo, então podemos dizer que a função f realmente é uma função constante. Mas essa condição do intervalo é essencial. Por exemplo, se considerarmos a função de x sobre o valor absoluto de x, então essa função para x maior do que 0 fica igual a 1, para x menor do que 0 fica igual a menos 1. E não está definido no x igual a 0. Então, o domínio dessa função é r menos 0. E agora, se aplicamos a derivada dessa função, a derivada de f' de x também fica definida por parte. Então, para x maior do que 0 é 0, para x menor do que 0 é 0. Então, a derivada dessa função é 0 nos todos os números reais fora do x igual a 0, porque a função aqui no x igual a 0 não está definida. Mas vocês não podem deduzir que f é constante. F não é constante. Para x maior do que 0 é constante, em número 1. Para x menor do que 0 é constante, em número menos 1. Mas no todos esses intervalos não é uma função constante. Por quê? Porque aqui nós não consideramos um intervalo. R menos 0 realmente é a união de dois intervalos. Então, considerando um intervalo, considerando que f' de x fica derivável no intervalo, a derivada fica igual a 0. Isto implica que f é um constante. Fora disso, realmente nós não podemos, em geral, não é verdadeiro que f fica uma constante. Então, sempre considerando que essa hipótese de intervalo é importante. Como corolário, nós podemos dizer que, então, se tiver duas funções com a derivada igual num intervalo aberto, de novo temos um intervalo, então podemos dizer que a diferença dessas duas funções realmente fica um número constante. Então, isto está bem certo, mas de novo tem que considerar um intervalo. Por exemplo, se vocês considerem a função f, a função de g, que eles estão definindo assim, o domínio dessas duas funções é todos os números reais fora do número 0, considerando f' e g', ambos deles têm a mesma derivada. Mas para todos os x para todos esses pontos. Esse não é um intervalo, esse é a união de dois intervalos. Mas por isso nós não podemos concluir que f de x fica igual a g de x mais de c. Realmente fica igual a g de x mais de c nesse intervalo de x maior do que 0 e nesse intervalo de x menor do que 0. Mas para todos os x no número real, fora do número 0, nós não podemos concluir isso. Então, sempre considerem um intervalo fixo. Tá? Então, se consideram o intervalo de 0 e infinito,
realmente f de x fica igual a g de x mais 0. Mas no intervalo separado do menos infinito a 0, também podemos deduzir que f de x é igual a g de x menos 1. Mas todos os números reais fora do número 0, nós não podemos deduzir que a diferença entre f e g é um número fixo C. Esses são pontos que deveria considerar sobre esses corolários, esses teoremas. Só para terminar a aula, eu vou fazer esse exemplo usando o mesmo corolário aqui. Então, eu queria dizer, se dentro de um intervalo aberto, por exemplo, aqui para x maior do que 0, se duas funções tiverem a derivada igual, eu posso dizer que essas duas funções são iguais, mas assim, a diferença entre eles vai ser um número constante. Eu vou usar o corolário anterior. Para mostrar isso, eu vou considerar f de x como 2 vezes do arcseno de x. G de x eu vou considerar como arccosseno de 1 menos 2x elevado a 2. Vou considerar ambos deles no intervalo 0 e infinito. Aqui vou considerar no 0 e infinito aberto. Vou considerar f' de x. Vai ser a derivada da função de arcseno, que vai ser 2 sobre o radical 1 menos x elevado a 2. E g' de x vai ser a derivada de arccosseno, que vai ser menos 1 sobre o radical 1 menos x elevado a 2, que vai ser 1 menos 2x elevado a 2 elevado a 2. Regra de cadeia eu vou usar aqui. Então, a derivada da função fora, avaliada da função em função dentro. Agora, vou multiplicar por a derivada da função dentro, que vai ser menos 4x. Isto vai ser igual a 4x, 1 menos 4x elevado a 4, mais 4x elevado a 2. Vai ser 4 de x sobre... Eu vou fatorar 4x elevado a 2, então vai ficar 2 de x, valor absoluto, né? Do radical 1 menos x elevado a 2. Mas porque só consideramos os valores positivos de x, então eu posso ignorar o valor absoluto aqui. Eu posso dizer que esse é 2 de x. Então, só simplificamos algebricamente. Isto está dizendo que, então, a derivada de f' fica igual à derivada de g'. Agora que esses derivados ficam igual no intervalo aberto de 0 e infinito, eu posso dizer que, pelo corolário anterior, esses duas funções f e g são iguais fora de um constante, ou seja, pelo corolário anterior, eu posso dizer que f menos de g deveria ser um constante. Para procurar esse constante, sempre nós podemos examinar para um valor
escolhido. Por exemplo, eu vou escolher um valor de x igual a 1 sobre 2. Para x igual a 1 sobre 2, também essa igualdade vale. Então, isso está dizendo que então, f de 1 sobre 2 menos g 1 sobre 2 também deveria ser igual a esse valor constante de c. Então, pela essa equação, eu posso procurar saber qual vai ser esse valor c. f1 sobre 2 está dizendo qual ângulo do seno que vai dar o seno 1 sobre 2. Já sabemos que 2 vai ser o radiano de P sobre 6, de 30 graus, menos a função g. A função g é o cosseno de 1 menos 2 sobre x elevado a 2. X elevado a 2 vai ser o cosseno inverso de 1 menos 2 vezes de 1 sobre 4. Então, 1 sobre 2. Vai ser o menos do ar cosseno de 1 sobre 2. Então, qual ângulo vai ser o ângulo desejado tal que o cosseno fica igual a 1 sobre 2. Realmente, esse vai ser P sobre 3, esse vai ser menos o cosseno de P sobre 3 é 1 sobre 2, então vai ser P sobre 3. Esse valor é zero. Então, C vai ser o valor zero. Então, eu posso dizer que então, essa igualdade é uma verdadeira. Então, eu vou encerrar a aula aqui. Só vou passar alguns exercícios na seção 4.2 para vocês. Então, exercícios, seção 4.2 do livro do Estuar, números 3, 5, 7, 8, 13, 14, 17, 23, 26, 29, 36. Dúvidas, perguntas?